Boa noite, meus amados irmãos da Primeira Igreja Batista de Montemor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sempre com os irmãos. Que no Senhor você possa encontrar o refúgio e sempre a resposta para os seus anseios. Quando alguma coisa relacionada à ansiedade ou qualquer outra bater a porta do seu coração, recorra a Cristo, ore, peça a Ele. A Bíblia nos ensina que o Senhor cuida de nós, cuida do nosso coração. Ele dá a melhor resposta, Ele acalma-nos, Ele nos acalenta. Então, que Deus o acalente e o conforte. Em dias que nós temos sofrido todo tipo de pressões e divergências, é isso mesmo. Como cristãos, nós somos chamados para essas coisas. Não pense que é um mar de rosas, nunca será. Coisas piores, a gente sabe que o mundo mal está maquinando e preparando contra os servos de Deus. Os servos de Deus são os mais afetados nisso tudo. Sabe por quê? Porque amamos a Deus, amamos a justiça, amamos o procedimento correto. E o mundo, muitas vezes, ele resolve os seus problemas. Aqueles que não amam a Deus resolvem de maneiras tortuosas, que nós não compartilhamos com isso. Então permaneça firme, sempre fiel a Deus em tudo, até que Deus nos tome para sempre com Ele, para estarmos com Ele. Eu quero falar hoje, continuando com a ideia de mutualidade. A mutualidade é a convivência mútua do povo de Deus, é como nós vivemos em relação uns aos outros, na nossa prática diária. E hoje eu quero falar um pouco sobre o cuidado com a inveja. A Bíblia fala muito sobre isso. Aliás, muitos versos vocês vão ouvir eu falando, vocês vão perceber o quanto a Bíblia trata disso, uma forma de repreensão à inveja. Mas ali em Gálatas, capítulo 5, verso 26, diz assim: não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Gálatas capítulo 5, o verso 26. A pergunta que eu faço é a seguinte: na igreja pode haver pessoas invejosas? Há pessoas invejosas dentro da igreja? Como elas são percebidas? Como elas se manifestam? Como nós as identificamos? O que é uma pessoa invejosa? Comumente, ela quer ser e ter mais que o outro. É o mais comum. O invejoso, a impressão sempre que nos passa, né, é que ela quer possuir alguma coisa que ela vê que o outro possui. Ou ela quer ter mais do que isso. Há quem diga que a inveja se manifesta de algumas formas na vida do invejoso, como, por exemplo, quer ser reconhecido. E nesse propósito ela frustra a vontade dos outros muitas vezes. São pessoas que por inveja elas cortam os contatos de uma forma repentina. São pessoas que não se alegram com a conquista alheia, o crescimento do outro, o desenvolvimento. Diz que sim, muitas vezes, mas não, na verdade quer dizer não. No fundo manifesta um propósito de falsidade. É crítico, muitas vezes é fofoqueiro, legalista, age com hipocrisia, elogia pouco, ou no máximo talvez um falso elogio. São algumas características. Não tem bom relacionamento, fala mais de si mesmo, talvez ela se autoelogie, é contencioso, amargo muitas vezes, insatisfeito, cobiçoso, gosta da riqueza material. Isso são coisas que estão por trás, possivelmente, de uma pessoa invejosa. Não são coisas boas. Dentro das recomendações da mutualidade, que é uns aos outros, a gente vai continuar falando, né, como estou fazendo hoje, porém tratando agora de uma forma negativa, ou seja, o que não é bom que aconteça no corpo. Até então nós estamos falando, amai-vos uns aos outros, cuidai-vos uns dos outros, compartilhai-vos com os outros, sede hospitaleiros uns para com os outros, e agora nós estamos falando, não sejam invejosos uns para com os outros, ou seja, no corpo de Cristo.
A Bíblia ela nos dá diversas recomendações de práticas nocivas à saúde espiritual do indivíduo e, consequentemente, do corpo de Cristo, que é a inveja. Então, vamos pensar um pouco sobre essa questão da inveja. Ela aparece somando suas derivações, ou ora inveja, invejar ou invejoso. Mais ou menos, ela aparece umas 40 vezes na Bíblia. Alguns podem falar que é pouco, mas é muito. Para algo indesejável, é muito. Isso indica que é alguma coisa extremamente nociva ao convívio dos filhos de Deus, mas que está presente. Ela sempre está nesse sentido de ação imprópria, não própria, mas imprópria. O ambiente invejoso, ele inspira falta de domínio do Espírito Santo. Gálatas 5, 22 e 25, um pouquinho antes desse texto, imediatamente antes, fala sobre isso. Quando os frutos da carne, né, na verdade, as obras da carne se manifestam muito maior e dominam, de fato, do que o fruto do Espírito. Também é muito comum a inveja aparecer ou estar associado com outras palavras indesejáveis à prática cristã. Esse texto aqui de Gálatas que nós lemos, Gálatas 5, 26, diz que ela é precedida pela presunção. Presunção é um ato de suspeita, talvez juízo enganoso que alguém esteja fazendo. A presunção ela está carregada pela vaidade. A presunção é perigosa. E tudo isso, então, opera para que você manifeste o mal da inveja. Então, ela não aparece do nada. Algumas coisas são operantes para que a inveja depois ela se caracterize na vida de uma pessoa. Perceba, então, que a inveja nunca será um produto do amor sincero, do amor ágape, mas sim sempre da desconfiança, algo que não provém do amor, mas que provém do mal mesmo. Corrói as bases de sustentação de uma igreja, a inveja. Não é à toa que Paulo adverte a igreja dos Gálatas sobre o fato de eles estarem pervertendo o evangelho de Cristo, lá no comecinho da carta. Claro que isso está bem relacionado com o campo doutrinário, quando a gente fala de perverter os ensinos, mas não tenha dúvida que a inveja é parceira nesta perversão. A perversão, ela também nunca está sozinha. Aliás, meus irmãos, o mal, ele se junta com todas as suas perversidades para combater o bem-estar, né? O meio cristão, a prática cristã, a convivência cristã, para lutar contra. A inveja já é citada anteriormente quando Paulo fala das obras da carne. Ele diz lá assim, ora, as obras da carne são manifestas, as quais são imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já vos adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, 19 a 21. Vocês percebem que é um emaranhado de coisas desagradáveis, de práticas ruins, práticas nocivas, e a inveja está ali no meio delas, se destacando. Vale a pena nós citarmos ainda Romanos 13, versos 13 e 14, que nos diz assim, comportemo-nos com decência como quem age à luz do dia, não em orgias, não em bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Ora, então a inveja, né, é um produto da carne. É um ato que nós estamos fazendo no Espírito de Deus, mas na nossa carne. E isso é extremamente nocivo e perigoso. A inveja, ela não tem bons companheiros, ao menos aos olhos do Senhor. Não há boa companhia para a inveja. A inveja tem o sentido de alguém que deseja possuir o que é do outro, comumente acompanhado de ódio, muitas vezes, a outra pessoa. A inveja é uma verdade
presente em muitas pessoas e grupos, infelizmente, e contamina os relacionamentos, ela destrói as amizades, ela cria um ambiente de desconfiança, um ambiente de insegurança, de conflito, divisão e ambiente até de confusão no meio do povo de Deus. A inveja é terrível, e não só no meio do povo de Deus. Tiago 3,16, ele diz assim: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão em toda espécie de males. E este não é um ambiente de igreja, não é um ambiente de corpo de Cristo, não é um ambiente de unidade. Aliás, a inveja, ela não promove a unidade, senão a separação. A inveja firma parceria com o orgulho e com a vanglória. O invejoso foca no temporal e não se importa com os valores eternos, e tudo que provém de Deus, na verdade, no fundo, não faz parte do seu viver. Talvez o invejoso ele diga coisas e professe e profira coisas relacionadas a Deus, mas no fundo ele não ama as coisas de Deus, nem a Deus, nem aqueles que pertencem a Deus. A inveja ela precisa ser tratada, ela precisa ser curada com arrependimento. Os fariseus eles condenaram os discípulos de Jesus por comerem sem lavar as mãos como ato de impureza, mas Jesus responde o que de fato é impuro, citando a inveja junto como um desses males de impureza. Ele diz lá em Marcos 7, do verso 20 até o 23, Jesus fala assim: o que sai do homem é que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Não é fácil a gente lidar com isso, mas muitas vezes a inveja tem contaminado o coração de cristãos. Então, a inveja, se não tratada com arrependimento, ela pode frutificar em um coração fértil ao seu semeio. Ou seja, que recebe bem a inveja e que cuida dela. Asaf é um cantor, né? A Bíblia trata ele como cantor, na verdade um músico. Ele confessa a sua inveja, vista claramente no Salmo 73 que ele escreve. Diz lá: pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. Olha só, ele, um servo de Deus, ele estava com inveja do ímpio e da sua prosperidade. É interessante que seu ódio ao ímpio estava sendo direcionado para Deus, porque ele reclamava de ser honesto, sincero, servir na adoração e não receber a paga como a prosperidade do incrédulo. Muitas pessoas querem receber de Deus alguma coisa material, alguma recompensa por ser filho de Deus. Não existe. Não existe isso, não é dessa forma. Olha a conclusão de Asaf, no início, né, como ele diz aquilo. Ele fala mais ainda no verso 13. Parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas de pecado. Muitas pessoas se identificam com Asaf e com essas palavras dele. Mas graças a Deus que ele se arrependeu, pois estava prestes a contaminar todo o corpo. Ele confessa lá no final, Salmo 73, 21 e 22. Ele diz assim: quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo, né, falando com Deus, era a de um animal irracional. Olha só, precisa haver arrependimento mesmo, porque sem arrependimento a inveja vai levando as pessoas para um buraco cada vez mais escuro e profundo. Provérbios adverte, Provérbios 3, 31 e 32, não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos, pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo. Em 1 Coríntios capítulo 13, verso 4, uma das coisas que Paulo contrasta a inveja é dizendo que o amor não é invejoso. Olha só.
não combina com o amor, a inveja. É por isso que Gálatas adverte a que não tenhamos inveja uns dos outros, porque a inveja não faz bem a ninguém e nem ao corpo de Cristo. Isso não reflete humildade, regeneração, não reflete conversão e não reflete uma nova vida, não reflete a presença da Trindade, não testemunha uma vida habitada pelo Espírito Santo de Deus. Não pode fazer parte da igreja a inveja, e nem o invejoso nessa prática, sem arrependimento. A cura para a inveja é o arrependimento e confissão diante de Deus, como fez Asaf. Se a inveja não fosse um mal tão possível e presente dentro da igreja, a Bíblia não a reprimiria tanto, não fazia tantas citações. Mas ela não cita favoravelmente, ela cita em atitude de condenação. Então oremos para que o Senhor trate o nosso coração com relação à inveja e os seus penduricalhos. Vamos orar a Deus. Bondoso Deus, ajuda-nos, ó Pai, como salvos, como corpo de Cristo, a que o mal, ó Deus, nenhum mal venha a operar no meio de nós nocivamente, a contaminar o corpo. De uma forma muito especial também a inveja. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Perdoa os nossos pecados, o pecado da inveja, que muitas vezes tenta contaminar o nosso coração. Ajuda-nos, Senhor Deus, para que a inveja ela não preencha e não domine o nosso coração e contamine a nossa alma. Ó Deus, que olhemos para o Senhor, que olhemos para os servos do Senhor, Pai, que viveram vidas difíceis muitas vezes, mas não cobiçaram aquilo que é do outro, ou a vida do outro, ou coisas, ó Deus, que não nos pertencem, ou coisas, Pai, que são até boas, mas nós a desejamos como cobiça, como imprescindíveis para o nosso viver. Perdoa-nos, Senhor, e ajuda-nos a viver de acordo, ó Deus, com a humildade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é em nome de Jesus que nós oramos e o agradecemos. Amém. Deus abençoe você, meu querido irmão. Que Deus te ajude na sua luta contra a inveja e tantos outros males que tentam assolar e até acessar o seu e o meu coração. Deus abençoe. Uma boa noite para todos.